Pessoal, boa noite, Ok. muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu gostaria de agradecer pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo, o Dr. Richard Ida. Lembrando que julho é o mês voltado para orientação e conscientização contra o olho seco, viu, Richard? E lembra do Júlio Turquesa? Eu acho que alguns anos atrás, né, a Tifós, juntamente com a POS, você faz parte dessa história, teve a brilhante ideia de eleger um mês no ano para conscientizar as pessoas com relação ao olho seco, que é uma doença muito frequente, bastante prevalente, e eu acho, viu, Richard, que subdiagnosticada e às vezes subtratada. Então, mês de julho, a gente tem reservado para a gente conversar bastante sobre olho seco. Pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar a vocês o Dr. Richard Lud Ida. Richard, você fez graduação lá na Santa Casa de Santa Amaro, o lugar onde fez a residência. Depois você foi para a Santa Casa de Santa Cecília, ou Santa Casa de São Paulo. Fez a residência, fez um monte de fellows, fez fellow em retina, depois ele fez, ficou, acho que no pronto-socorro. Ficou um tempo na catarata. E eu acho que depois, Richard, você foi para o Japão. Ficou um tempo lá no Japão. E depois você acha que você fez muita pesquisa básica, principalmente envolvendo olho seco, correto? E finalmente você volta para São Paulo. Isso. E hoje você tem se dedicado muito à cirurgia de catarata com implante de lente intraocular, mas você tem um histórico que não pode deixar de ser esquecido, Richard, com relação à doença do olho seco. Richard, então eu queria te agradecer. Eu sei que a tua agenda é super lotada. Você fez um esforço descomunal para ver se ele ia cancelar alguns compromissos teus e aceitar nosso convite depois de muita insistência. Aí você disse, sabe da coisa, eu vou aceitar. Richard, então vamos falar um pouquinho sobre o olho seco. Muito obrigado por sua presença. Algumas Imagina, pessoas, Richard, Charles, não sabem... assim, antes de falar, Oi, eu queria agradecer pelo convite. Isso é uma coisa, joia. uma novidade para mim hoje. Não Uhum. tenho Instagram, não tenho rede social, porque eu sou muito ocupado e não tenho para exatamente nada. Mas assim, É, como o mês é da conscientização do olho seco, eu senti na obrigação de falar. Lógico que antes de mim falaram grandes experts aí, mas o que eu puder ajudar, eu fico à disposição, Charles. olha, Richard, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar uns 30, 35 minutos sobre o olho seco. E a nossa intenção, Richard, na verdade, é compartilhar um pouco de experiência, conhecimento e levar informação de qualidade. A gente sabe que a gente vive num nicho em que, infelizmente, existe muita desinformação. Com o advento da revolução digital, as pessoas têm acesso à informação, mas existe muita distorção de informação. E às vezes não chega informação segura na população. E a nossa intenção é exatamente fazer o contrário, levar informação de qualidade para as pessoas. Então, olha assim, Júlio Turquesa, conscientização e prevenção contra o olho seco. Richard, compartilha um pouquinho conosco a tua experiência, o tempo que você ficou fazendo bastante pesquisa, tanto filme, mas principalmente pesquisa básica sobre o olho seco, e fala para a nossa audiência o que é filme lacrimal, Richard. Ok. Então, assim, eu tenho dedicado nos últimos 25 anos da minha vida, e uma das maiores paixões minhas são essas glândulas que ficam ao redor da pálpebra, né? Isso. Nos dois olhos, chama-se glândula de Meibomius, que eu estudo isso desde da época de 98, 99, que eu fui para o Japão. E lá tinha uma pessoa que dedicava a vida estudando isso, e eu gostei muito do assunto e mergulhei nesse mundo, né? E lá, esse termo, filme lacrimal, nada mais é que um termo virtual, né? Porque a gente vê Uhum. vários desenhos na internet, nos livros, né? E nada mais é aquilo, é tudo virtual, aquilo lá não existe, Ok. né? Por Tá. quê? Porque a cada vez que você pisca, aquela Aham. estrutura, ela se mexe, ela se move, ela Uhum. se dedica a mudar de composição, espessura e formato de acordo com o ambiente que você está, né? Ok. Então, aquele é apenas um esquema, um esquemático para a gente aprender, Ok. né? Ok. Mas ela não existe, Perfeito. né? E basicamente ela é Perfeito. dividida em camada mucinosa, que a gente chama que é Isso. é o lodo que fica em contato com a córnea, a água, e na frente tem a gordura que não deixa a água evaporar, né? Mas isso é o conceito básico que a Tá. gente precisa saber.
Perfeito, excelente. Só para a gente levar essa informação para a nossa audiência de que, apesar de ser virtual, existe a tentativa de tentar organizar as coisas para facilitar o entendimento. Mas eu concordo com você, Richard. Então, muito bem, você decidiu, sugeriu o que existe, né, de definição com relação ao filme lacrimal. E agora fala para a gente, Richard, olho seco, porque é curioso, né, existe muita discussão com relação ao olho seco. Quando a gente pegar uma definição de olho seco, é uma definição assim, o tanto quanto eu acho que complexa, mais ou menos longa, porque a ideia é tentar englobar na definição tudo que se entende sobre o olho seco. Mas, em resumo, qual a tua impressão? Qual seria a melhor definição se a gente fosse falar sobre o olho seco? Charles, vamos fazer assim, ó. Vamos primeiro tirar o conflito de interesse que a indústria tem em cima desse tema, né? Porque Ok. senão a gente acaba não passando os conceitos para os pacientes que devem entender isso, né? Ok. Então, assim, primeira coisa, todo mundo tem que entender que é um mercado trilionário, que a indústria pressiona os médicos a prescreverem colírios caros para ganharem muito dinheiro, tá? Então, tirando esse conflito de interesse, de interesse da indústria, o que nós devemos saber do conceito de olho seco, básico, e que quando a gente lê isso, nós mesmos médicos, a gente sente um pouco confuso na hora de ler os conceitos, obviamente. Então vocês têm que entender que tem vários tipos de olho seco, mas o coração do olho seco é dividido em dois tipos, né? Que são os mais comuns, né? Lembra que eu falei que tem a camada de mucinosa, a água e a gordurosa, né? Mas os mais importantes, que são mais comuns no nosso meio, é a camada aquosa e a gordurosa. Então você imagina que você coloca num copo água e gordura, a gordura sobe, né? A água vai ficar embaixo, vai ficar bifásico, né? E se você colocar esse copo no sol, a água que está embaixo não consegue evaporar porque a gordura está protegendo. Então, se você tirar a gordura, evapora a água. Então, a gente tem que entender que a córnea tem a água na frente, né? Que evaporaria se você não tivesse a gordura na frente. Graças a essa gordura que você consegue ficar 4, 5, 10, 15 segundos sem piscar, né? Se nós não tivéssemos essa camada de gordura, a gente teria que piscar uma vez a cada 1 segundo, porque você pode lacrimejar o quanto você quiser, que em 1 segundo evapora tudo, né? Então, o conceito básico de olho seco que a gente tem que entender é: existe o olho seco que falta água, existe o olho seco que falta gordura, e existe ambos, né? Mas tem que entender que tratar o olho seco que falta água tem que tratar a água. E o conceito do tratamento de pacientes que têm deficiência da camada de gordura tem que tratar a gordura, né? Não adianta você dar água para o paciente que tem deficiência da gordura. Entendeu? Porque não vai funcionar, né? Que esse é o conceito que se confunde muito, né? Não, tranquilo, perfeito, excelente, Richard. Então, assim, seria basicamente isso, o que evapora e aquele que não produz, né? Isso, basicamente isso. De maneira bem simples, tá, Richard? Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, Richard. Essa é uma doença que acomete muita gente espalhada pelo mundo afora. Eu tomei nota aqui de alguns números, Richard, que chamam a atenção. Por exemplo, ó, aqui no Brasil existe aproximadamente, segundo alguns relatos da literatura, né, 18 milhões de pessoas que têm olho seco. Eu acho que deve ser um pouquinho mais. Eu e você, a gente deve ter um pouquinho de olho seco leve, viu, Richard? Um pouquinho a gente deve ter. Mas é muito comum em pessoas do sexo feminino, as pessoas que estão um pouquinho mais envelhecidas, aquelas que são usuárias de lente de contato, a gente sabe que a lente de contato causa instabilidade do fio lacrimal, e assim sucessivamente. Então, assim, na tua prática médica, no dia a dia, quando você recebe os pacientes no consultório, assim, quais são as características que você conseguiria descrever ou destacar que a gente consegue mais chamar a atenção, que são aquelas pessoas que são portadoras de olho seco? Realmente é mulher? Realmente é na menopausa? É lente de contato? Como é que isso funciona na tua cabeça? Poxa, essa é uma pergunta excelentíssima, porque o que acontece? No consultório, no meu consultório eu acabo sendo um pouquinho viciado, porque os pacientes já vêm indicado para vir encaminhado de outro médico, às vezes, né? Muitas vezes, né? Mas, assim, no geral, é isso mesmo que você falou, mais mulheres, né? E assim, lembra que eu te falei? Tem esses dois tipos de olho seco, né? E geralmente o paciente que tem deficiência aquosa, ou seja, se pergunta para ele se lacrimeja, ela fala, não sai uma gota de lágrima. Esses pacientes geralmente eles são secundários a alguma coisa, tipo artrite reumatoide, alguma doença autoimune, que é o mais comum, né?
E a Tá. outra que evapora, não, é o mais comum mesmo no consultório. Né? Então, quando o paciente já entra dentro do consultório e você está conversando com o paciente, você percebe que o paciente está piscando uma vez a cada 2 segundos, já conversando Tá. com ela. Ou, às vezes, ele já tira o colírio e já começa a pingar o colírio dentro do consultório. Né? Então, é realmente a epidemiologia, assim, se você for ver, é, todos nós, quando saímos da nossa rotina, nós sentimos alguma queixa nos olhos, porque Tá. justamente resseca o olho, né? E a nossa vida diária hoje requer que a gente saia muito da rotina e requer muito da nossa visão, né? Tá. Isso faz com que a incidência de prevalência de olho seco no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, acho que esse No mundo número inteiro. tá falando por baixo, porque eu acho que é Isso. muito mais do que Muito isso. mais. Agora, a maioria tem olho seco que consegue contornar, né, o nosso cérebro consegue compensar isso sozinho, que é a maioria, né? Um outro não consegue e acaba tendo necessidade de fazer o tratamento com o médico. Olha só, Richard, quando a gente pensa um pouquinho então, de fisiopatogenia, né, do olho seco, existe muita discussão com relação a essa questão. Eu sei que você já estudou bastante isso. A gente costuma dizer que é uma doença multifatorial. Não existe uma única coisa por trás do olho seco, né? E hoje tem se destacado muito a questão da inflamação. Inflamação é como se fosse um ponto que fica retroalimentando o circuito. Você inflama a glândula, tenta produzir, inflama. Como é que você entende essa questão? Além da inflamação, tem alguma coisa mais importante na fisiopatogenia do olho seco? Eu acho que sim, Charles. É uma pergunta importante porque quando a gente lê sobre o olho seco, você precisa Uhum. aprender a dividir entre aqueles dois olhos secos que eu falei, né? Isso. Então, Perfeito. aquele paciente que eu falei que falta água, né? Então você Isso. pergunta ao paciente, olha, fulano, quando você chora, lacrimeja? Não, não lacrimeja nada. Ah, você tem alguma doença reumatológica? Tenho, sei lá, artrite reumatoide. Então, esse paciente, ele já vem com o corpo inflamado e, consequentemente, Tá. não consegue lacrimejar. Outros Ok. pacientes, a inflamação é consequência. Então, tem Tá. as duas situações. A gente Tá. chama de cascata inflamatória. O paciente tem que Ok. entender, depois que ele teve várias crises, inflamou, né, que é a Tá. inflamação. Então, o que aconteceu? Ele está no computador, começou a ficar vermelho, irritou, tal, e no final do dia está inflamado. Essa é a cascata inflamatória, né? Mas essa é Tá. consequência. A outra é causa. Então, o Tá. médico, a função do médico é saber se a inflamação é consequência ou é causa. Então, ele Ok. tem um jeito de estudar tudo isso, né? Nós temos que entender, Charles, olha como é importante todo mundo entender isso, né? Os nossos olhos é como se fosse um sensor de ambiente, né? Tá. Ele vai lá e fala, olha, aqui está seco, aqui está úmido, aqui está quente, aqui está frio, aqui está poluído, não está, né? Aí Uhum. ele vai calcular isso no seu cérebro e vai falar, olha, tá desse jeito, então eu tenho que secretar tanto de tal coisa, tanto de tal coisa, para eu sentir conforto. Tá? Aí Perfeito. se eu não estiver confortável, eu vou acusá-lo o cérebro com alerta, com algum sintoma, ardência, sensação de areia nos olhos, olho vermelho, e ele vai tentar corrigir isso, né? Então, se você pinga algum colírio, esse sensor quebra, vamos dizer, né? Ok. Então, se você não pingar o colírio certo no momento certo, o seu sensor começa a ficar viciado num ambiente artificial que você mesmo criou, Ok. tá? Então, lembre-se que o nosso olho é um sensor, Tá. entendeu? O sensor é capaz de captar o ambiente e o seu cérebro é capaz de compensar isso. Ok. Entendeu? Raras exceções. Esse é o resumo da fisiopatologia que você falou, entendeu? Perfeito. Excelente. Richard, quando a gente pensa em diagnóstico de olho seco, é muito comum, então, que o paciente vai. Você tem uma população viciada, eu concordo plenamente, mas assim, você recebe, então, um paciente no seu consultório, mulher, 50 anos de idade, menopausada, usuária de lente de contato, e ela diz: olha, doutor, o milho coça, queima, arde, dói, mas sabe qual é o detalhe, Richard? Tem alguns pacientes que, curiosamente, se queixam de lacrimejamento. Como é que a gente pode explicar lacrimejamento numa condição de olho seco? Revela pra gente esse mistério, Richard. Inclusive, isso é super comum, né, Charles, acontecer, É, né? exato. O paciente chega e fala, eu sinto o meu olho seco, mas eu lacrimejo, Isso, né? exato. É muito comum, mas olha, tenta entender o que acontece, né? Se nós, eu e você agora, né, nós estamos conversando, vamos fingir que a gente
vamos abrir os olhos e vamos não piscar. Então, quem estiver escutando, fique olhando pra gente e não pisque. Durante 10, 15, não pisca, não pisca, não pisca, né? Não pisca, não pisca, né? Aí, enquanto a gente está conversando e não está piscando, uma hora o Charles vai sentir ardência, Isso, né? Que o isso. reflexo dele vai querer piscar, né? Mas não pisca, Charles. Aí o que vai acontecer? Tá. Daqui a pouquinho, ele vai estar ardendo tanto que essa Isso. informação está indo para o cérebro entender que ele precisa fazer alguma coisa. Aham. E o reflexo dele é lacrimejar. Ok. Entendeu? Então, essa explicação, Charles, é muito importante. Lembra do sensor que eu falei? Tá, eu não pisquei ainda, eu estou Sim. sentindo ainda, né? Mas daqui a pouquinho, Aham. o que vai acontecer? O meu cérebro está entendendo, olha, tá ardendo pouco, né? Então não preciso lacrimejar ainda, mas daqui a pouco tá ardendo muito, agora tá ardendo bastante. Então eu vou começar a lacrimejar um pouco Aham. mais. Se eu continuar nessa posição, o meu sensor vai entender, olha, tá muito seco, né? Tá. Então o cérebro vai mandar informação para nossa glândula que fica atrás desse osso aqui, né? Ok. Tem algumas ações, mas esse é o principal, né? Depois quando a gente chora e incha aqui, ó, né? Para lacrimejar, Ok. né? Então, o lacrimejamento, algumas pessoas acham que é ruim, Charles. As pessoas têm que entender que o lacrimejamento é bom, Ok. porque ele está compensando uma situação de irritação, de poluição, de ressecamento, de frio, né? Ele está protegendo os seus olhos. É um jeito de você se defender da situação. O seu sensor está mandando para o cérebro lacrimejar, entendeu? Por isso que lacrimeja, entendeu? Então, Perfeito. deu para entender isso, né? Mas a gente Deu, tem deu, que deu para entender como o entender. cérebro pensa, Ou ok? seja, gente, você tem cada vez mais destacado a conexão muito íntima entre o olho e o cérebro, não é isso? E é muito simples de entender, né? Todo mundo pode fazer essa experiência em casa, né? Converse com o seu colega do lado, fala, vamos ver quem fica com o olho mais aberto mais tempo. Uma hora Ok. você vai sentir ardência, sensação de areia nos olhos, daqui a tempinho vai ficar um pouco vermelho, vai irritar um pouquinho, né? E o seu cérebro vai fazer alguma coisa para compensar isso, Ok. entendeu? E nós temos essa capacidade de compensar. Só não temos capacidade de compensar se a gente está cansado, se a gente tem alguma doença sistêmica, né? Alguma coisa que Uhum. atrapalhe isso. Né? Isso é a função do médico, quando os pacientes forem ao seu encontro, Charles, a gente procurar investigar isso. Né? Mas a nossa função é entender o que está acontecendo com o corpo do paciente. Entendeu? Essa conexão é Perfeito, importantíssima. excelente. Richard, uma outra coisa, caminhando um pouquinho agora já para o diagnóstico. Então, o paciente chega no seu consultório, doutor, meu olho está coçando, queimando, ardendo e lacrimejando. E a gente vai fazer nosso exame oftalmológico de rotina, coloca ele sentadinho na cadeirinha, pede para ler aquelas letrinhas, depois a gente examina o paciente na lâmpada de fenda. E aí, Richard, é uma infinidade de testes diagnósticos para olho seco. Mas tem um monte, é uma sopinha de letrinhas. No teu dia a dia, e tem inclusive questionário dirigido, né? Isso para a gente saber se o paciente realmente tem olho seco ou não. O que é que você realmente, assim, acha que é importante, né? A gente pinga gotinha de colírio colorido, coloca papelzinho no olho, faz questionário, colhe às vezes lágrima para fazer análise. O que é que você acha que, na verdade, em termos práticos, eu acho que para ambiente acadêmico, tudo bem, a gente tem que tentar criar um ambiente que exerça o mínimo de influência possível sobre a condição normal, e a gente tem que lançar mão todos os testes. Mas no seu dia a dia, no seu consultório, como é que você faz o diagnóstico de olho seco para os pacientes? Michele, essa é uma pergunta importante porque o diagnóstico faz com que o tratamento seja de um jeito correto. Lembra que eu Isso. falei? Vamos Lembra? tratar o olho seco que falta água, é totalmente diferente do paciente que tem a parte gordurosa, né, que a gente chama de Isso. evaporativo, né, que evapora Ok. rápido. Então, assim, no consultório, um bom exame físico é importante, né, que é o que Ah, nós médicos fazemos. Existem um monte de aparelhos que isso. auxiliam a gente no tratamento, mas se você tem uma experiência boa, aquele aparelhinho a gente chama lâmpada de Fendas, que não conhece, Isso. que é um microscópio que você encosta o queixo à cabeça, é o suficiente para diagnosticar. E algumas perguntas do tipo, ao invés de fazer o shimmer é um teste, coloca um papelzinho aqui, ó, 5 minutos, Isso. sem anestesia. Incomoda demais, né? Inclusive no último
workshop, até falaram para não fazer mais. Mas olha só, se você não está fazendo um estudo, um acompanhamento nesse paciente, o fato de você perguntar para o paciente se ele não tem doença autoimune, já passou no neurologista, está tudo bem. E quando você chora, sai lágrima? Ah, sai, ótimo. Então provavelmente não tem, mas pode ser que tenha um comecinho de uma doença Ok. com deficiência aquosa, né? E o outro seria o paciente que tem, aquele paciente que eu falei, né? Entra no consultório, já piscando uma vez a cada um segundo, né? É. Pinga um monte de colírios, né? Uhum. E realmente não evapora tudo. Ele tem um monte de Ok. lágrima e evapora rápido, né? Então, o diagnóstico, a gente tem nós médicos, né? A gente usa um recurso que é um colírio coloridinho que a gente pinga e Uhum. vê a estabilidade da parte anterior, né? A gente chama de boot, né? Que é o break-up time, é o tempo de ruptura da camada mais externa, que é da gordura. Então, se isso for abaixo de 2, 3, 4 segundos, a gente está frente à doença de olho seco relacionado com a evaporação, que seria a gordura. E quando não tem a água, né, você pode confirmar ela com um teste de shimmer. E muitos pacientes têm que entender que às vezes a gente tem que fazer o shimmer mesmo, porque o reumatologista usa esse Uhum. teste, né? Como um dos critérios, um dos itens do critério de Sjögren, que é uma doença que causa olho seco, boca seca, nariz seco, né? Uhum. Que um dos itens lá é shimmer. Então eles mandam para a gente poder fazer esse exame para colocar o resultado para ele pontuar lá, né? Então a gente não faz isso para judiar do paciente, coitado, mas a gente às vezes precisa fazer, né? Mas Uhum. conversar com o paciente já é o suficiente, né, para diagnosticar quem tem bastante experiência, mas tem um monte de aparelho. Charles, você sabe muito bem, quando tem muita coisa, significa que nenhuma delas é boa, né? Existe É, eu um sei. comércio grande sobre esse assunto, É, caríssimos aparelhos, você sabe muito bem disso. Então, assim, também. não há necessidade de fazer tudo isso, a não ser que você tenha pessoas que não são capacitados ou foram treinados para identificar esse tipo de paciente, esses aparelhos auxiliam. Então, o, médicos que não têm experiência com esse aparelho, eles conseguem Uhum. diagnosticar e tratar, né? Ok, Você, Charles, que tem experiência, você não precisa desses aparelhos. Tá? A gente tem ok. experiência, não precisa desses aparelhos. A não ser que o paciente queira que você tire uma foto, eduque, tá entendendo desse Uhum. jeito e tal. Só que é mais caro, não há necessidade, entendeu? Então é melhor você se concentrar no tratamento e na melhora do Tá. sintoma do paciente. Muito bem, então vamos seguir para o tratamento, Rit. Dessa mesma pacientinha, então, mulher, 50 anos de idade, menopausada, com lente de contato, então você fez o exame oftalmológico, aí você concluiu que ela tem olho seco. De uma maneira geral, Richard, a gente divide o tratamento do olho seco em dois grandes grupos, né? Isso a gente tem um tratamento clínico, geralmente os casos dos olhos secos leves, até intermediário, e a gente tem os tratamentos cirúrgicos, né? Isso para aqueles casos olhos mais complicados, né? Os casos mais graves, realmente. O paciente quase não tem lágrima. Na tua rotina, Richard, você tanto é que chamou a atenção no início da live com relação ao mercado que existe por trás das lágrimas, é isso? Como é a tua rotina? Você, por exemplo, usa lágrima, tem essa questão do conservante, se é interessante ou não. Tem uma série de outras opções de tratamento clínicos, como, por exemplo, tem lágrima, tem colírio lubrificante, tem gel lubrificante, tem Pomada. estimuladores da glândula, tem soro autólogo, tem remédio que tem que tomar por boca para tentar controlar a doença clínica que está por trás disso. Tem aqueles comprimidos que tentam estimular, de alguma forma, os ácidos graxos, as vitaminas, tá? Outra coisa, Rígido, se você é adepto ou não desses últimos equipamentos que faz massagem na pálpebra, que faz calor no local. Então, assim, como é que você faz na tua rotina de tratamento clínico dos pacientes com olho seco? Em geral. Olha, Charles, a gama de tratamento para olho seco é enorme. É. E eu vou explicar o porquê. Lógico que tem um pouco de conflito de interesse da indústria, né? Porque antigamente Uhum. eu dou essa aula há mais de 15 anos em congresso e os laboratórios querem me matar, né? Porque a gente explica e entende que às vezes o tratamento mais caro não é o mais eficaz, né? Então, Ok. assim, o porquê que tem vários equipamentos? É que as causas que causam o olho seco, tanto o olho seco dependente da água ou como da gordura, as causas são muito variados. Né? Vou Ok. dar um exemplo. Entrou um paciente que tem artrite reumatoide, você pergunta se lacrimeja, não lacrimeja nada, né? Esse paciente vai tratar como? Vai tratar primeiro com o reumatologista, Ok. lógico, né? Controlar doenças de base.
Senão, não adianta fazer absolutamente nada se o reumatologista não controla a doença de base. Então, primeira coisa, pesquisar doença de base. Do corpo, Tá, não dos olhos. Do corpo. tá. Tá? Então, você vai perguntar um monte de coisa para o paciente e ver se tem alguma coisa. Então, os pacientes que têm dúvida, primeiro, o reumatologista. Ver se a saúde está boa. Né? Uhum. Esse paciente não tem mais lágrima. Água. Ok. Ele lacrimeja, sai uma gota, chora, boceja, não sai uma gota de lágrima. Esses Uhum. pacientes, precisa tratar água, né? Isso. Então, N colírios. Lubrificantes, a gente não vai entrar em detalhe quais são os melhores e tal. Tá. Mas resumindo, são os que não têm conservante. Mas Ok. basicamente, para esse paciente, quando jovem, você tem que manter uma qualidade de vida a longo prazo. Então, Ok. lá no Japão eu aprendi. Entrou com um paciente desse jeito, é jovem, ocluir o ponto, soro autólogo. Esse é o melhor tratamento a longo prazo. Ok. Né? Via de regra, tá? Tem suas Tá. exceções e tem os casos cirúrgicos que são extremamente graves, que são aqueles pacientes que você olha o paciente não tem, não é nem brilhante o olho dele porque não tem uma Uhum. gotinha de lágrima, né? Uhum. Esses pacientes, eles só vão nos médicos especialistas em olho seco. Então, Ok. não é comum, eu tenho alguns pacientes, mas não é comum esse tipo de paciente no consultório no Isso. geral, né? O Tá. mais comum mesmo, né, Charles, você mesmo sabe, são os pacientes Aham. que têm o evaporativo, que não tem aquela camada de Isso. gordura, né? Lembra que eu Exato. falei? Não adianta tratar deficiência de gordura Uhum. com água, Ok. porque ele tem a água normal, ele lacrimeja normal. Ok. Entendeu? Então, é muito importante o paciente entender que o tratamento para quem tem olho seco evaporativo ou deficiência da gordura precisa tratar a glândula que produz a gordura. Tá? Isso. Nesse meio termo, se ele pinga o colírio, piora a glândula. Tá? Por N motivos que precisa ser pesquisado. Se ele tem Ok. rosácea, se ele tem blefarite, se ele tem alguma doença sistêmica que atrapalhe isso, se ele passa Uhum. creme, se ele passa protetor solar, se ele faz, se a pele dele não é muito oleoso. Então, tem uma Uhum. série de fatores que a gente precisa, que é a nossa função como médico, orientar os pacientes que tratar a doença de base. Né? Ok. Mas o mais importante disso tudo é o controle da oleosidade, né, da Tá. região ao redor dos olhos, para a glândula produzir a gordura necessária para recobrir a camada de água para a água não Ok. evaporar. Ah, eu Perfeito. vou dar o colírio lubrificante, adianta? Ué, acabei de falar, lacrimeja normal, o seu lacrimejamento é Aham. normal. Para que você vai pingar água de novo? Tá? Uhum. Né, Charles, a gente sabe, a gente está cansado de dizer, né, para todos os pacientes, que Aham. os colírios, né? Dentro do colírio tem um negócio chamado conservante, né? Que é para a Isso. bactéria Exato. não crescer dentro, né? E essa Isso. bactéria, esse conservante, eles têm que entender que é extremamente tóxico para a borda da pálpebra, né? Ok. Ah, mas os colírios que eu pingo não tem conservante. Eles não é que eles não têm, eles têm pouco conservante, Ok. tá? Então ela causa também uma inflamação a longo prazo se você pingar 1 ano, 2 anos, lógico que vai causar, né? Então Perfeito. tudo isso é importante e aí o paciente tem que entender que ele não vai conseguir tratar isso sozinho sem o auxílio do médico para diagnosticar isso. Né? Ok. Ele tem que entender o que está acontecendo antes de mais nada. Então, assim, é muito comum, Charles, você deve ter pegado vários pacientes. O cara chega com Sim. um saquinho de colírio. Isso é muito Ah, frequente. eu pinguei tudo isso aqui, ó. Né? Isso. Você não tem que condenar. A gente não, né, a gente sabe disso. A gente tem muito médico que condena esse tipo de situação, mas não é. Ele está desesperado. A gente está Tá. aqui para ajudar esses pacientes. Esse mês Isso. é o mês de Perfeito. conscientização desses tipos de pacientes que estão sofrendo com isso. E não é pouco, Ok. são muita gente que está sofrendo com Ok. isso. Né? E a nosso papel, Charles, é a gente divulgar esse tipo de informação Isso. para os pacientes ficarem tranquilos e calmos de que existe um tratamento a longo prazo. Tá? Não é uma cura, né, Charles? É um Não é cura, é tratamento. controle a longo prazo. Né? Mas é isso, eu acho que precisa passar com o seu oftalmologista para entender o que está acontecendo. Né? E tem várias causas que a gente tem que ir tirando um por um. Interessante você enfatizando, o Richard, que tem que passar com o médico oftalmologista. A gente tem que falar todas as quartas-feiras, que quando a gente se reúne na nossa audiência, e sempre lembrar, Richard, que o único profissional no território brasileiro treinado e habilitado para tratar dos problemas oculares é um médico oftalmologista. Nós sabemos que, infelizmente, tem tido invasão na nossa área de pessoas que não são habilitadas,
Tanto é que quando as coisas complicam, eles dizem o seguinte, vai procurar seu médico oftalmologista. Então, assim, audiência, por gentileza, problema ocular, você vai tratar com o médico oftalmologista, não é outro profissional, tá bom? Richard, última perguntinha antes da gente encerrar, e eu queria depois que você fizesse um resumão, é o seguinte, quando você pensa, essa é uma pergunta que eu fiz também para os outros, nossos convidados, quando você pensa no futuro, a gente vive, sei lá, acho que é a quarta revolução digital, é a revolução de informações, a gente vive metaverso, inteligência artificial, genética. Quando você pensa no futuro de olho seco, em termos, sei lá, diagnóstico e tratamento, eu acho que são as duas coisas mais importantes, provavelmente, né? O que é que você vislumbra no futuro em termos de diagnóstico e tratamento para olho seco? O que se passa pelos teus neurônios? Olha, Charles, eu acho que esse é uma incógnita, mas assim, Aham. eu não tenho uma solução para essa pergunta, mas eu tenho uma preocupação muito grande. E a preocupação é Ok. o seguinte: você deve ter me idade, deve ser mais jovem que eu, mas quando a gente era criança, né? Nós Aham. bebíamos águas da torneira, nadávamos Sim. no rio, né? Isso. Não tinha celular, não tinha tablet, não tinha Não computador, tinha. né? Não, verdade. Então, o estilo de vida, a vida mudou, né? Isso. Não sei se você lembra, na época nós passávamos protetor solar a cada 2 horas, Sim. porque o Aham. produto não ficava mais do que 2 horas, né? Hoje o produto você passa uma vez por dia. Uhum. E a quantidade de produtos que você não consegue retirar da região onde você passa é muito grande. Ok. Então eu tenho uma preocupação grande com os produtos que nós estamos passando ao redor Ok. dos nossos olhos, né, ou Tá. aqui na testa e que escorre para os olhos, e que a gente tenha talvez uma dificuldade de orientar os nossos pacientes de Uhum. como é o jeito mais apropriado para evitar não só doenças oculares, mas doenças de Ok. pele, né? Tá. Devido a esses produtos que são mais difíceis. Ou seja, o que me preocupa é o mercado de cosméticos, assim, né? Ok. A gente vê isso nitidamente hoje em todas as áreas de cosméticos. A gente estuda um Ok. cosmético, 2 meses depois muda o produto, você não dá nem tempo de você estudar, né? Ok. E aí o paciente muda de cosmético, já acontece umas coisas. Tem aquele agora o negócio de Demodex, que é um ácaro que dá nos cílios, né? Uhum. Que as mulheres têm bastante também, os homens também têm, né? Mas o que não pode ter a infestação desse ácaro nos nossos cílios. E isso Ok. tudo se deve provavelmente aos produtos que nós estamos passando no rosto, né? Uhum. Nós temos o problema do câncer de pele, nós temos o problema do sol, nós temos o problema de ficar com o olho, de usar os olhos por muito tempo, né? Tá. De tentar ver como que a nossa musculatura perto, ao redor dos olhos vão se comportar nos próximos meses com os equipamentos que a gente vai colocar na cabeça, no rosto. Quer dizer, eu acho que tem um monte de coisa que me preocupa, né? Ok. Mas não uma visão assim no diagnóstico, porque o diagnóstico vai depender dos produtos novos que nós vamos utilizar no futuro, Joia. né? Principalmente essa geração nova, né, Charles, que a gente não sabe o que vai acontecer. Richard, olha só. Eu queria que você tentasse lançar a mão do seu poder de resumo. Geralmente esse é o desafio último que a gente faz para os nossos convidados. Em 1 ou 2 minutinhos, fala para a gente assim, o que é olho seco, quais são os principais sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Ótimo. Então, assim, é, o conceito de olho seco é todo mundo que tem sintomas de desconforto de olho seco. Sente o olho Tá. ressecado, independente se chora, ou se lacrimeja, ou se não chora. Tá? O Uhum. diagnóstico tem que ser feito por uma pessoa capacitada, de preferência Isso. um médico oftalmologista especializado na área de córnea e doenças externas. Essa área chama-se superfície ocular, mas Ok. qualquer profissional da área de córnea, ou que fez córnea, ou qualquer outro tem como saber diagnosticar. Talvez não tenha dificuldade em tratar, mas o especialista Ok. é o médico oftalmologista. Existem profissões paralelas, mas não é o caminho, tá? Porque Ok. mesmo para a gente, o oftalmologista é difícil, né? O diagnóstico tem que ser com o médico oftalmologista, o Ok. tratamento depende da causa disso tudo e tem que ser investigado pelo médico. É impossível tratar sem investigar. Então, na Perfeito. maioria dos casos, é muito importante saber a causa para começar a
fazer uma linha Delinear. de tratamento Isso. para saber aonde que a gente vai tratar e onde que vai começar a tratar, né? Para a gente passar uma expectativa de tratamento, porque a gente sabe que esse tipo de tratamento é uma das maiores causas de troca de profissional, né? O cara vem com vários médicos, né? Então, eu acho que a mensagem, em resumo, é: tem sintomas de olho seco, trate com antecedência com o seu médico oftalmologista, com os melhores que tem. A gente tem um monte de médicos profissionais na área e tratar de forma correta, né? Acho que esse é o resumo que eu daria. Richard, para a gente encerrando mesmo, se alguém quiser passar em consulta contigo, onde as pessoas podem te encontrar? Você falou que você não é muito chegado, né, em rede social. Eu me Você já escondo, fala... Charles, eu me escondo, porque assim, os pacientes vêm para eu tento me esconder. Porque acontece, tem muita gente com problema e eu não dou conta às vezes, sabe? Entendi. Porque ele é um tratamento muito difícil, então assim, eu tento me esconder, assim, né? Eu tenho eu acho que esse Instagram a gente fez pela clínica mesmo, eu não sei nem se pelo site da clínica Tá. a clínica tem 3 consultórios diferentes, mas acho que entrando pelo Instagram, acho que deve ter alguma coisa da clínica, né? Mas assim, eu acho que assim, não precisa ser comigo, né? Eu acho que tem que ser com um especialista médico oftalmologista em superfície de córnea, mas qualquer oftalmologista médico é capaz de diagnosticar e encaminhar para o especialista para poder tratar isso, né? Não deixe para depois, porque para depois fica muito difícil de tratar e às vezes de forma irreversível. Entendeu? Perfeito. Richard, eu gostaria mais uma vez de agradecer sua presença, pelo fato de você ter reservado esse tempo para estar conosco. Eu sei que não foi fácil você deixar uma série de outros compromissos para estar conosco, mas assim, seu compromisso com a saúde ocular, principalmente com o Júlio Turquesa, né? Você tem uma história que a gente poderia deixar de mencionar com relação ao estudo do olho seco, tá bom? Richard, muitíssimo obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado. Próxima quarta-feira, todas as quartas, Richard, nós temos um encontro marcado aqui para tratar de algum assunto importante envolvido com saúde ocular. Richard, obrigado. Você, simplesmente, na minha opinião, você arrasou, cara. Foi muito legal. Foi super legal. Parabéns, você viu? mesmo para fazer isso aqui, viu? Foi muito legal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Não sei nem Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe, dê o joinha de vocês. A gente se vê na próxima quarta. Um abraço, Richard. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.